Nesse vídeo a gente vai conferir a parte 3 dos programas de TV que eram para ser uma bênção na vida de quem participa, mas que na realidade estragaram a vida do participante. Então, hoje tem o caso ali do Marcelão, meu xará, perdeu o carro dele, tem o caso do Thiago, que foi humilhado lá no Ídolos, e muito mais. Você vai ver que esses caras preferiam, com certeza absoluta, nunca ter participado desses programas. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Thiago Delfino, Ídolos. Há pouco tempo eu trouxe um vídeo falando sobre a passagem do inesquecível Thiago Delfino no programa Ídolos em 2012. Provavelmente você se recorda dele na época ou o conhece por conta de algum meme que viralizou anos depois. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. Você vê o respeito dos jurados pelo cara, olha isso. Ser feliz por amar você. Bom, após a sua apresentação e da reação dos jurados, o Thiago infelizmente não continuou no programa, mas se tornou um dos maiores memes desse país. Isso que você preparou pra gente em inglês. Hey, oh, ain't none of me can stand up next to you. Ain't none of me. O que teoricamente seria bom, porém o desenrolar da história demonstrou que não foi legal a visibilidade que ele ganhou. Acelera, champs. O que aconteceu? Você saiu no meio do negócio? Eu arrisquei em inglês. O que foi? Me largar, mulher. Largou os jurados, me largou falando sozinho. O Thiago saiu muito bravo do programa por conta de toda a zoação, toda a humilhação que ele passou lá. E se não bastasse a reação dos jurados e de certa forma, né, essa humilhação no programa, ele também acabou recebendo muitos comentários negativos devido à sua performance. Tanto que isso teria até mesmo desencadeado uma depressão e uma síndrome de pânico, né, síndrome do pânico no Thiago, fazendo com que ele tentasse até mesmo dar fim à própria vida. Olha só que pesado, né? Isso tudo consta no processo que ele fez ali contra a Record e o Google 7 anos depois de sua participação, com o intuito de fazer ali as plataformas excluírem as cenas de que aconteceu no programa, né? Ele não queria mais na internet isso aí não. E ele conseguiu, né? Realmente foi deletado ali das plataformas ali da Record, do Google até mesmo, né? Porém a internet, vocês estão ligados, né? Mais rápido, e aí mesmo com a exclusão, as imagens de 2012 ainda circulam muito fácil por aí, inclusive aqui com a gente agora, a gente tá mostrando, né? Bom, desde então, o Thiago segue vivendo no anonimato, provavelmente para evitar essa zoação. Enfim, eu acho que ele deveria aparecer para comentar, né? Seria muito bacana. Marcelo Lata Velha. Nós já sabemos que um dos mestres em sacanear os participantes era o Luciano Huck com o seu quadro Lata Velha. E não podemos esquecer de um dos casos aí mais famosos, né? O meu xará Marcelo e o seu Opala tiveram a saga contada no programa, tendo ajuda até mesmo de gente famosa. A carta chegou via Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, que me entregaram a carta no caldeirão. O carro tinha todo um valor sentimental, mas estava destruído, então ele resolveu pedir ajuda. Para a reforma acontecer, é claro que o Marcelo teve que aprender a cantar ópera. Mesmo após a apresentação impecável, na hora de receber o prêmio veio a decepção. Tinham transformado o amado Opala, um carro imponente de respeito, numa picape sem graça, com uma prancha em cima. Olha só que porcaria que ficou. Vai lá, vai ver ele, velho. Vai lá. Se isso já não bastasse, né, o carro chegou a ser rebocado pela produção usando os documentos como desculpa. O Marcelo até recebeu o carro de volta com os documentos depois de alguns meses, só que para piorar a situação toda aí, quando ele pegou o documento na mão, não dizia que era um Opala, mas sim uma Caravan 79, né? Além de constar também que o Marcelo teria comprado essa Caravan, sendo que ele não tinha comprado. Então o que aconteceu, né? Falsificaram a assinatura dele? Bom, o carro que valia tanto para o Marcelo foi trocado por um que ele havia comprado sem ter comprado, né? Um negócio de maluco, né? No fim, ele processou a Globo, a emissora ainda tentou fazer com que ele assinasse um papel que dizia que ele não poderia reclamar mais, né? Ficar de biquinho calado ali, mas sem sucesso. E como a vida não é justa, muitas vezes, né, a Rede Globo ainda ganhou o
processo. De acordo aí com a magistrada, apesar de recursos, o pedido de Marcelo foi julgado como sem fundamento e ele foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios na ordem. O Marcelo contou que depois dessa sentença entrou em depressão, precisou largar tudo, mudou de cidade e ainda largou o carro reformado num terreno, mas ele disse que a vontade dele mesmo era deixar na frente do Projac, e não nesse terreno aí. Enfim, acabaram com a vida do cara, né? O Marcelo chegou até a conversar comigo depois daquele primeiro vídeo que a gente fez contando a sua história, né? A gente até ia fazer uma entrevista, mas enfim, ele passou por alguns problemas e até agora eu não tive mais nenhum retorno dele. Danielle Hu, casamento às cegas. Nem só a televisão dá vacilos, né? Os streamings também acabam complicando a vida de muita gente. E foi isso que aconteceu com a Danielle, que participou da segunda temporada de Love is Blind, chamado aqui de Casamento às Cegas. O programa une pessoas que nunca se viram e, com a ajuda de algumas etapas, tentam descobrir se o amor realmente é cego. Danielle participou e conheceu Nick. O problema foi explanado depois, quando a Dani resolveu contar sua experiência nos bastidores do programa. No caso, ela disse que a produção não foi muito boa com ela e a situação envolveu até mesmo uma entrevista com um psicólogo em que ela expôs os seus traumas e eles usaram as informações durante o show no intuito de conseguirem as reações que eles queriam. Olha só. Até ela ser proibida de ir em uma das festas durante a fase aí de lua de mel por suspeita de Covid, sendo que o Nick, que era o seu noivo na época e tinha contato com ela próximo, né, ele pôde ir. Então não tinha muita lógica, né? Por conta disso, a ansiedade dela se aflorou e o Nick pediu que deixassem alguém de confiança para fazer companhia para ela. Só que adivinhe, não mandaram ninguém, né? O que resultou numa crise de pânico. Go into the closet to have a panic attack because I was really scared that the rooms were bugged. I sat in the closet. I locked the door, I shut this, and I sat in the closet and cried. A Danielle tirou os microfones e ficou escondida no closet até o Nick chegar. No caso, ele foi ali com o microfone ligado, já que queriam ver e escutar as suas reações. De acordo com a moça, o casal até quis desistir do programa, mas aí eles teriam que pagar uma multa de $50 mil. Tudo por audiência, mesmo se for para ver participante passando por um apuro psicológico desse. Danielle é publicitária e se arrependeu profundamente de participar do show pelos gatilhos gerados, fora que ela no passado já tinha até tentado tirar a vida. Então imagina só como foi difícil para ela tudo isso, revivendo alguns traumas do programa. A moça também falou que compartilhou isso para que o tratamento de modo geral ali no programa melhorasse. Ela também compartilhou que cada pessoa tem uma experiência no programa e que tudo depende do produtor, no seu caso, quando foi para o México, que foi a pior fase. Era um produtor diferente do que ela tinha ali encontrado no início. Acusação equivocada, Cidade Alerta. Que o Cidade Alerta tem desespero em ser o primeiro a dar umas notícias, a gente já sabe, não é? Fora aquele sensacionalismo barato, né, que as pessoas adoram. Porém, em uma dessas daí, a notícia não só estava muito errada, como também prejudicou e muito a vida de um homem, que seria então o envolvido, cara. E assim, uma coisa surreal, porque o que aconteceu? Cara, podia até ter dado morte, vocês vão entender, tá? Em 2018, a notícia que o programa soltou foi de que uma criança tinha sido violentada e morta pelo padrasto, que se chamava Wallace. A reportagem soltou até imagens e o nome do tal padrasto. O BO foi que depois disso, na verdade, o laudo da investigação constou que o padrasto da criança não tinha nada a ver com o que aconteceu e que, na real, a criança tinha falecido por uma infecção pulmonar grave. Depois da acusação, Wallace acabou sendo alvo de ameaças e por isso ele processou a Record, né, e até o BAT por dano moral. A defesa da Record foi de que eles não poderiam aguardar o resultado das investigações para divulgar a notícia, já que esse é o estilo deles, né? Aquele jornalismo mais dinâmico. Traduzindo, né? Foda-se a verdade, o importante é ser o primeiro a falar. Ainda bem que a história não colou e em 2020 eles foram condenados a indenizar o Wallace em R$50 mil, o que saiu muito barato, convenhamos. Você lembra de mais algum caso em que um participante que era para ter sido ali, talvez, agraciado pelo programa, mas na real ele se ferrou muito, que a gente não colocou nessa lista, não tem também na parte 1 e na parte 2? Comenta aqui embaixo pra gente fazer uma parte 4 desse vídeo, beleza? Até o próximo, tchau!